Dr. José Carlos Richelman, mais uma vez com muita alegria, na janela da Paulista. E hoje tem passarinho, hein? Onde será que eles estão? Eles sumiram. Pois é. Richelman, você vê, com essa onda de que vai vir uma nova Covid, essa variante Aedes, não sei o quê, voltou aquela velha preocupação lá de 2020 com a nossa imunidade. Então, come isso que faz bem para a imunidade, mantém o corpo não sei de que jeito que faz bem para a imunidade, mas e a cabeça? Como os estados mentais podem influenciar na nossa imunidade? Boa noite, Isabel. Uma delícia estar aqui de novo na janela da Paulista. Obrigada. E principalmente para falar de um assunto assim tão importante como a questão da relação entre os estados mentais e a imunidade, né? É claro que todo mundo sabe que a boa saúde corporal interfere na imunidade, né? Se você não tem proteínas, vitaminas, né? Se você não está bem nutrido, atrapalha a imunidade. Recentemente, a importância da vitamina D também ficou evidente na imunidade. Agora, além da questão do estado, a boa saúde corporal, a imunidade também sofre uma forte influência dos estados mentais. E como é que se dá isso, né? Como é que estados mentais interferem com a imunidade? Veja, não é mágico, né? Não é mágica, é uma coisa que tem toda a lógica, né? Veja, quando a gente fala imunidade, a gente está falando de quê? A gente está falando de células que nos defendem das agressões, né? Então, quando a gente está falando de agressões que são bactérias, aquelas infecções com pus, né? As infecções de pus, a principal defesa que nós temos são os glóbulos brancos do sangue que fazem o pus, que comem as bactérias. Mas quando a gente está falando de vírus, não é aquela célula que fabrica pus que nos defende dos vírus. São outras células que nos defendem dos vírus, que são os linfócitos e monócitos. Essas células, chamadas linfócitos, elas são as células fabricadoras dos anticorpos. São as células que percebem a química do vírus, elas decodificam a química do vírus e elas fabricam um anticorpo para aquela química daquele vírus, né? E isto é que nós estamos falando da imunidade. Agora, uma coisa importante, a gente tem que lembrar que linfócitos são considerados pelos biólogos como neurônios circulantes. Por que neurônios circulantes, né? Afinal de contas, neurônio não é a célula do cérebro? Como é que tem um neurônio que circula? Não. Por que o linfócito é considerado neurônio circulante? Porque a membrana do linfócito reage como a membrana do neurônio no cérebro. Ou seja, as substâncias químicas que mexem com as células do cérebro também mexem com essas células do sangue, que são os linfócitos. Por exemplo, quando você tem uma baixa de serotonina no cérebro, a serotonina é uma substância que tem a ver com o humor. Quando a sua serotonina cerebral diminui, você entra no estado de depressão. E quando a serotonina sua diminui, o linfócito também fabrica menos anticorpo. O linfócito reage à serotonina como se fosse uma célula do cérebro. O linfócito, que é uma célula do sangue, reage perante a serotonina como se fosse uma célula do cérebro. Por isso que a gente fala que não existe depressão sem imunodepressão. Quer dizer, não existe depressão mental sem depressão da imunidade. Nossa! A depressão mental acompanha a depressão da imunidade. E a culpa é da célula. Porque, na verdade, é a mesma substância que, vamos dizer assim, nos dá ânimo e nos dá alegria,
é a substância que faz o linfócito fabricar mais anticorpo. Trabalhar melhor. Trabalhar né? melhor. Palavras. Né? Quando a gente tem bastante serotonina na cabeça, a gente fica com um humor melhor, fica mais alegre, e o nosso linfócito fabrica mais anticorpo, a gente tem mais imunidade. É né? por isso, então, que quando a gente fica triste, pega a gripe. Por isso. Que é uma coisa que todo mundo na prática sabe. Exatamente. Né? Quando você sofre perdas repetidas, perde emprego, perde o carro, perde esse povo que está agora perdendo tudo na enchente, né? Essas enchentes que estão acontecendo aí, por conta dessas chuvas terríveis, a pessoa perde a casa, perde os documentos, perde o dinheiro, perde o carro, perde tudo. Essa pessoa vai entrar numa tristeza muito profunda. Essa tristeza muito profunda também vai fazer com que as células do sangue fabriquem menos anticorpo. Ela vai ficar com a imunidade triste, vamos dizer assim, né? A imunidade também vai diminuir. Então é normal, num momento de muitas perdas, muita tristeza, ser aquele momento também que você pega uma gripe atrás da outra, que você pega infecção urinária, que você pega aquele corrimento vaginal. Todas as coisas vêm juntas, né? Não é à toa, isso não é azar. Isso é porque a imunidade, a célula da imunidade funciona como a célula do cérebro, né? Reage perante a mesma substância. Da mesma maneira que existe uma glândula em cima do rim, que é a glândula suprarrenal, que fabrica hormônio, que é o hormônio corticoide, né? E esse hormônio corticoide fabricado pela glândula suprarrenal também tem um efeito químico em cima das células dos linfócitos, das células do sangue, diminuindo a capacidade deles fabricarem anticorpos, né? E quando é que a gente vai ter menos anticorpo? Quando as glândulas suprarrenais estão fabricando muito corticoide por muito tempo, e esse corticoide mais alto por longo tempo faz com que os linfócitos do sangue fabriquem menos anticorpo, vai diminuindo a imunidade. Agora, por que as glândulas suprarrenais ficariam fabricando corticoide a mais? Boa pergunta. Por causa de ordens que vêm do cérebro. E que ordens que vêm do cérebro são essas? O cérebro tem a mente está no cérebro. E o aparelho mental faz o recheio do sanduíche entre o dentro do corpo e o fora do corpo, né? O que está fora do corpo e o que está dentro do corpo tem um meio de sanduíche que é a mente. A nossa mente que administra essa interface entre o dentro e o fora. Quando o fora está muito pesado, quando o fora de mim está muito pesado, a pressão que eu estou recebendo de fora de mim está muito grande, essa pressão exerce um efeito na minha mente, e a minha mente exerce um efeito no meu cérebro do ponto de vista de provocar emoções. A principal emoção que eu fabrico, a principal emoção que o meu cérebro fabrica quando a minha mente está assustada com a pressão que vem de fora, é a emoção do medo. Fundamentalmente, quando o mundo de fora está muito pesado, a minha mente faz com que o meu cérebro fabrique substâncias que me dão medo. Eu fico com essa emoção do medo, e essa emoção do medo determina cargas elétricas que vão interferir na minha glândula hipófise. A minha glândula hipófise é a glândula mestra do corpo, é a glândula que comanda todas as outras. Então, quando eu estou com aquela carga emocional de medo, aquela carga emocional de muita ansiedade ou de muita angústia, a minha glândula hipófise muda a fabricação de hormônios, e uma das coisas que ela faz é fabricar o hormônio que manda a glândula suprarrenal fabricar mais corticoide. Por quê? Porque
eu vou precisar de mais corticoide para enfrentar as ameaças do mundo de fora. O corticoide é uma espécie de hormônio que me deixa mais capacitado a enfrentar a briga com o mundo de fora. Por isso que quando se usa corticoide de farmácia, quando se usa o remédio corticoide, se usa para quê? Para diminuir a inflamação, né? Diminuir a inflamação. O que isto significa? Significa que se eu estou muito inflamado, muito dolorido, eu tenho menos capacidade de enfrentar a briga. Se eu estou com o efeito do corticoide, eu tenho menos inflamação, eu tenho menos dor, eu tenho mais capacidade de lutar, né? Então, esse corticoide em alta dose, ele é uma reação dessa emoção que eu estou tendo, enfrentando ameaças do mundo de fora. Só que se essas ameaças duram um tempo enorme, né? Por exemplo, o lugar que eu trabalho, eu tenho um chefe que é um cara ameaçador. O tempo inteiro eu me sinto ameaçado naquele ambiente. Só que eu estou lá há 5 anos, eu estou lá há 10 anos. Você está há 5 anos com eu estou há excesso de 5 anos, corticoide. eu estou há 5 anos, eu estou há 10 anos me sentindo ameaçado naquele ambiente que eu trabalho. Então eu estou com excesso de corticoide há 5 anos. Isso vai fazendo com que as minhas células que fabricam anticorpo também fabriquem menos anticorpo. E você fica mais vulnerável a qualquer tipo de Então, o que eu acabei de te dizer é como é que o estresse diminui a imunidade. Entendeu? E é então, maravilhoso se você pensar, né? Nós somos uma máquina nós somos uma máquina que... maravilhosa. Veja, se a gente tem um estresse que dura 15 minutos, não tem tudo problema bem, né? nenhum. Agora, se a gente tem um estresse que dura 5 anos, a gente vai ter uma imunidade prejudicada. Pode crer que quem está estressado por longo tempo está sempre pegando infecções. Muito obrigada, Dr. Hirschman. Adorei, adorei. Muito obrigada. Até a próxima. Um abraço. Nossa, adorei. Adorei. Ele é uma maravilha. Não, foi só o finalzinho. Aí eu fiz nessa, deu certo. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love